Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a mais uma quinta de mercado e carreira. Vamos começar a nossa live. Vou começando a chamar agora uma das participantes, que é a Dalva Santana. E vou agora também chamar o Wagner, que é o outro participante. E o nosso convidado. Dalva, me escuta? Sim, tranquilo. Então, pode fazendo as honras que eu vou chamar o nosso convidado. Ok, então. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos, né, às quintas de mercado e carreira. Tá? Nós vamos conversar hoje com um convidado muito especial, né, que a gente já conhece há um tempo, tá? É importante também vocês seguirem a gente lá no nosso Instagram, @mercado e carreira, tá? Firme e forte lá, nossas novidades, nossos conteúdos, né? Todas as novidades que a gente tem, conteúdos e informações, a gente está postando lá no @mercado e carreira. Também estamos com o nosso YouTube, né? Recentemente aberto pelo Maurício, tá? Estamos no Twitter, né? Estamos no Facebook também, então a gente está tentando ao máximo assim deixar você informado de tudo que acontece hoje em mercado e carreira, e mercado de trabalho também. Tá? Nosso convidado de hoje vai falar um pouquinho sobre cenários logísticos e área de Comex, né? Em termos de cenário nacional, internacional, e ele reside ali na cidade de Rio Grande, tá? Na área portuária. Então tem muita experiência. Então quem é da área vai pegar assim, uma baita de uma experiência com ele, compartilhada. Quem não é da área e tem curiosidade vai aprender muito também com ele. Então esse é o nosso convidado. Nós estamos ali, né? Não, legal. Estou acionando o Wagner. O nosso convidado ainda não entrou na live, a gente está aguardando ele entrar. Ele precisa estar online conosco aqui para fazer o convite. E já já nós começamos a nossa. Tá? O Wagner está no nosso. Já entrou, vou fazer o convite para ele. Agora só estamos aguardando o nosso convidado. Ok. Maurício, eu vou dar uma saidinha e vou dar um toquezinho para ele, talvez, sabe? Como é que tá a internet dele? Tá só um minutinho. Tá bom, não, tranquilo. Então, reforçando o que a Dalva comentou, então siga nossas redes sociais. Então, a gente criou um canal no YouTube onde a gente posta todas as nossas lives. Nesse canal tem todas elas de uma forma bem estruturada, numa sequência. Nós também criamos o nosso Facebook. O Facebook, ele tem ali também todo o nosso conteúdo. Também temos o nosso Instagram. Então, nós temos o Instagram do canal, né, Quintas de Mercado e Carreira, onde estão todos os nossos conteúdos, todos os nossos vídeos, pílulas das nossas lives. Bem-vindo, Wagner, tudo bem? Conseguiu entrar? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. A internet hoje, não sei se é a internet, é o Instagram que tá em ritmo de feriadão ainda. Não, legal. A Dalva estava conosco aqui, ela saiu para entrar em contato com o nosso convidado para ver se ele vai conseguir fazer a conexão, Aham. se estava algum problema. Então, eu estava fazendo aqui, né, uma introdução até o momento da Dalva voltar e o nosso convidado também entrar. O Wagner também estava com uma dificuldade de entrar, então, normalmente, quinta-feira é o dia que tem mais lives. Então, às vezes dá uma intermitência na nossa internet. Falando de internet, né, estamos aí ansiosos pelo 5G e acreditamos que com isso vai resolver muito desses problemas que acontecem com a nossa internet, mais velocidade, mais qualidade. O papo de hoje, então, da nossa live de hoje é relacionado a Comex e logística, um tema muito em pauta no momento, principalmente com a aceleração da economia pós-pandemia. A Dalva agora mandou uma mensagem para nós que ela já está no Instagram e ele também está no Instagram. Ele vai entrar agora conosco. Então, Dalva e Sandro, se vocês puderem entrar na nossa live para poder fazer o convite, a gente agradece. Nós vamos estar, então, aqui agora, incluindo a Dalva. Wagner, se tu puder, por favor, aí, dando continuidade enquanto eu faço. Claro, assim, essa expectativa que nós estamos do 5G bem a calhar, ó, entrou a Dalva, que também pode estar sendo um dos nossos bate-papos aí no
mercado e carreira, né? Sobre questões de tecnologia, sobre internet. Se você tem aí dúvidas sobre algum assunto, quer que a gente debata alguma coisa, manda no nosso direct ali e a gente, então, produz aí um encontro especial desse assunto. Não, legal. Bom, o nosso convidado, então, vou falar um pouquinho dele, né? Que é o Sandro. Ele, então, graduado em administração, com habilitação em comércio exterior. E nós vamos estar falando na questão da logística, né? Que hoje nós sabemos, aliás, eu já sei há bastante tempo, me lembro de uma aula da Dalva, onde ela dizia: a logística é a coluna do sistema do Brasil, não pode parar do sistema de logística, né? E então nós vamos estar falando sobre isso. É muito importante até em questão de refletir sobre a logística das atuais situações que andam acontecendo aí, né? Uma hora a gente vê greve de novo de caminhoneiro, uma hora a gente vê questões de exportação, importação. Então hoje nós vamos estar falando sobre logística. Se você tem alguma dúvida, se você quer obter um pouquinho mais de algum conhecimento, coloca aí para nós no nosso direct ou aqui no nosso bate-papo, que a gente vai estar conversando sobre isso. Não, legal. A Dalva Os caiu. convidados já estão entrando. Tá, a Dalva caiu Sim. com problema de internet. Nós estamos aguardando o Sandro entrar aqui no na nossa live. Ele precisa acessar ali. A Dalva está em contato com ele. Então a gente vai estar falando sobre isso. Ó, o Sandro entrou. Perfeito. Show de bola. Vamos adicionar o nosso convidado, o Sandro. Aqui. Tem dois Sandro. Tem o meu amigo, o chefe Sandro, E... que é um cozinheiro aí de mão cheia. Atlântida, viu, ô Maurício? Não, E o Sandro, nosso convidado. Seja bem-vindo. Boa noite, Sandro. Boa noite. Tudo bem, Sandro? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá esse clima rio-grandino aí? Aqui é uma cidade que faz 4 estações num dia só, né? Ontem estava frio, hoje está quente. Ontem tinha vento, hoje está tranquilo. Eu estive por Rio Grande em 2016. Trabalhei de regional, fiquei numa instituição aí, conheci a cidade, as praças, bem interessante, uma cidade muito cativante para visitar. Para visitar, né? Não troco o litoral norte pelo litoral sul, por enquanto. Aqui tem um vento farroupilha. Tem. Um vento minuano. Vem elevando o povo, né? Não, beleza. Wagner, a Dalva não está conseguindo entrar, então eu vou pedir para te fazer as honras da casa, fazer a apresentação do nosso convidado. Tu também faz a primeira... Eu vou fazer, como tu vai fazer a primeira pergunta, eu vou fazer a apresentação, e aí se tu puder tentar convidar a Dalva para acessar, ela está com um probleminha de internet. Então... Perfeito, então. Sandro, muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui na nossa live. Logo, logo a Dalva está entrando com a gente aqui. Eu vou fazer uma abertura aqui, exatamente mostrando o qual... É grandioso o seu currículo aqui, o quanto vai contribuir com a gente na nossa live. Então, Sandro, graduado em Administração, habilitação em Comércio Exterior, na Faculdades Atlântico Sul, em 2006, MBA em Logística, em 2009, pela Anhanguera Educacional, diretor da Atlântico Logística, professor do Senac Rio Grande, professor da Escola Técnica São Jorge, professor do curso do Colégio Alternativo. Uma imensa experiência na área de administração com ênfase em logística. Ministra também cursos e palestras nos principais portos do Brasil pela FEMAR, instituição ligada à Marinha do Brasil, que capacita os trabalhadores da orla portuária. Durante 2 anos também, ele foi administrador da Faculdade de Medicina da FURG e servidor público federal. Atualmente, ele está aí como diretor da empresa Atlântico Logística e atua como tutor na faculdade em Anhanguera, em Rio Grande. Nosso bate-papo de hoje é quais são os desafios da logística no comércio exterior, no atual cenário e prospecções futuras. Muito bem-vindo, Sandro, mais uma vez. Vamos dar início à nossa live. Logo, logo a Dalva está aí. Na finaleira a gente vai fazer uma foto para a gente fazer os TBTs, né? E comemorar esse evento aí que é magnífico para os nossos espectadores. Vamos lá, contigo, Wagner. Perfeito. Obrigado, Maurício. A Dalva está aguardando aí o nosso aceite, então. Mais uma vez, Sandro, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Queremos agradecer imensamente essa contribuição que tu traz para a noite de hoje. Sandro, então, assim, antes de iniciarmos sobre o tema, né, do nosso bate-papo,
é importante sabermos sobre a sua trajetória, a sua carreira, os desafios, conquistas e orientações para quem quer seguir, então, essa área, né, que é a área da logística. Bom, boa noite a todos. Para mim é um grande prazer poder contribuir. Eu gostaria de dizer que eu entrei no comércio exterior meio que por acaso, entre aspas, forçado. Eu sempre fui empreendedor. Desde muito novo, eu sempre tive uma veia empreendedora e tive vários empreendimentos. E quando eu entrei no comércio exterior, foi lá na década de 90, né? E eu tinha uma loja de som e acessórios para carros e alarmes residenciais. E a loja ia muito bem, né? Então, em 1990, eu tinha um prédio pequeno, eu loquei um prédio bem maior, que tinha uma capacidade de atender mais carros ao mesmo tempo, porque o primeiro prédio atendia 2 carros, bem apertado, esse outro prédio eu conseguia atender 6 carros ao mesmo tempo. Naquela época existia bastante essa procura, porque os carros vinham, né, como a gente dizia antigamente, eles vinham pelados de fábrica, né? Então a gente botava som, acessório, falante, e era uma gama muito grande de produtos que tu tinha que ter, porque tu tinha que ter rádios de vários tipos, alto-falante para tudo que é carro, e alarmes automotivos. E a loja era muito bem, até que lá em 1990 entrou na presidência do nosso país, entrou o senhor Fernando Collor de Mello. E lá no primeiro dia no dia após a sua posse, se não me engano foi 16 de março de 1990, ele fez um plano econômico, mais um plano econômico no nosso país naquela época, né? Ele fez um plano econômico que fez, entre várias coisas que ele fez o confisco das poupanças. Então, tu imagina que as pessoas que compravam um carro, elas pararam de comprar. E as pessoas, mesmo aquelas que compravam um carro, elas não iam estar gastando pouco dinheiro que sobrou nas suas reservas para colocar acessório nos carros. E a loja foi começando a ter dificuldade. Nesse meio tempo, eu tinha algumas alternativas e uma delas foi sublocar o espaço da loja. Eu subloquei esse espaço por uma antiga amiga, que era despachante aduaneiro, que eu nem sabia o que era. Mas eu via como era na sobreloja da minha loja, eu via aquela moça entrava com papel, saía com papel, entrava no carro, voltava do carro, e sempre eu fechava a loja às 7 horas e ela ficava lá trabalhando. E como naquele tempo o movimento ficou caindo, ficou muito difícil de manter, eu comecei a ajudá-la. Né? Então, no tempo livre que tinha na loja, eu ajudava ela. E eu comecei a levar um papel aqui, levar um papel lá, e me inscrevi naquela época, o registro de despachantes aduaneiros, precisava apenas fazer um procedimento da Receita Federal, apresentar algumas certidões, e a assinatura da despachante aduaneira eu me tornaria ajudante de despachante aduaneiro. Eu não sabia nem, a grande maioria das vezes, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Né? Eu era um motoboy de luxo. Eu levava o papel para um lado, eu levava o papel para o outro. Se o cara dissesse para mim que aquele papel estava errado, eu virava as costas e ia embora. Né? Chegava no escritório e a moça dizia assim, não, tá certo, aqui está assim, assim, assado. Eu voltava lá, tentava argumentar, mas sem saber nada. E isso foi indo. Né? E lá em 93, eu fechei essa loja que eu tinha, que não tinha mais condições, porque nós vivíamos naquela época uma inflação de em torno de 86% ao ano, né? Então era uma coisa de louco. Mas esse Fernando Collor, ao mesmo tempo, ele fez uma coisa no seu governo que foi uma coisa muito interessante. Ele dizia lá nos seus pronunciamentos que nós brasileiros andávamos em carroças. Porque naquela época nós tínhamos 4 marcas de carro, né? Que eram o Fiat, a Volkswagen, a Ford e a GM. Né? Então, a gente andava em carroça. E realmente nós andávamos em carroça, porque os carros eram realmente muito ruins. E ele abriu o mercado brasileiro em uma canetada só. Então, ele abriu as fronteiras do Brasil. Que aí veio aquela enxurrada de importação.
né? Então, quem lembra, quase tudo que é esquina tinha uma lojinha de R$1,99, tu ia no supermercado, tinha uma infinidade de cervejas importadas e bebidas importadas de tudo que é lugar do mundo. E isso também criou uma grande dificuldade nas empresas na época, porque várias empresas não conseguiram se adaptar àquele mercado e começaram a perder mercado e acabaram fechando. Bom, depois eu consegui eu fui trabalhar numa empresa de logística que também já fechou, que era uma empresa alemã que se chamava Eichenberg. Eu era supervisor de exportação. Trabalhei lá durante 10 anos, mais ou menos. E cheguei a trabalhar em Porto Alegre no setor de supervisão de logística. Em 2004, essa empresa ela tinha uma peculiaridade que ela era muito próxima à Receita Federal. Muito próxima mesmo, assim, uma relação muito próxima com a Receita Federal. E em dado momento, um auditor fiscal ele se aposentou, e passado aquele tempo que o servidor público pode sair do serviço público e ir para a iniciativa privada, ele foi para a gerência da unidade de Rio Grande, da unidade de Rio Grande. Então, na época, nós tínhamos 6 supervisores, e como administrador, eu sei que quando um novo administrador entra numa empresa, ele sempre faz algumas medidas para impactar. Ou ele troca o móvel, ou ele troca a cortina, ou ele troca o piso, ou ele demite algumas pessoas, né? Então, nesse caso aí, como ele não tinha recurso, ele tirou eram 6 supervisores, ele demitiu 3 supervisores mais novos, deixou os 3 mais antigos. E eu era um desses 3 mais novos e eu fui demitido. Já aí, nessa época, eu atendi uma grande empresa de fumageira de Santa Cruz do Sul, né? Eu só fazia aquilo. Eu era um profissional do comércio exterior que só atendia um produto, um cliente. Então, eu sabia tudo de exportação, mas só daquele produto. Só daquela mercadoria, só sabia fazer daquele cliente. E quando eu saí de lá, eu também voltei de novo a estaca zero e fiquei pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Só que quem é do comércio exterior sabe que o comércio exterior é meio viciante, né? Eu não me imaginava fazendo outra coisa que não fosse dentro do comércio exterior. E aí eu fundei a Atlântico Logística. A primeira sede da Atlântico Logística foi numa imobiliária de um amigo meu. Então ele tinha uma sala na frente da imobiliária e eu ia ali com um computador e a minha vontade, né? E sabendo que eu só sabia fazer um determinado setor da logística. E eu passava o dia inteiro mandando e-mail tentando conseguir clientes. Isso foi por um longo tempo. E hoje eu digo para vocês que a empresa ela tem 17 anos, né? Nós já tivemos épocas que tínhamos 5 funcionários, 6 funcionários. Hoje em dia nós trabalhamos apenas com 2 pessoas. E não é porque a empresa diminuiu. Inclusive, durante a pandemia, a empresa cresceu, aumentou a carteira de clientes. É porque as atividades agora, elas são, entre aspas, eu vou dizer, elas são mais fáceis de ser feitas. Eu não preciso fazer um procedimento, levantar da cadeira, pegar um carro, me deslocar até um local e entregar alguma coisa, né? Desde 2020, foi criado um portal que se chama o Portal Único do Comércio Exterior, onde todos os órgãos estão linkados ali. Então, quando eu preciso enviar algum documento, eu anexo num portal e a Receita Federal automaticamente recebe, o Ministério da Agricultura recebe, a Anvisa recebe. Então, as coisas se tornaram, entre aspas, de novo, mais fáceis. Então, o comércio exterior, eu trabalho mais, mas eu movimento menos, né? Eu tenho aquela teoria lá do tempos e movimentos, agora ela está maravilhosa. Eu passo praticamente o dia inteiro no escritório
e eu consigo operar, a Atlântico Logística consegue, nós temos agentes espalhados pelo mundo todo, e a gente opera nos principais portos do Brasil e aeroportos do Brasil. Né? Então, claro que com outros parceiros, mas tudo coordenado aqui por nós aqui em Rio Grande. Eu acho que essa é a minha história, né? Até agora eu estou vendo que a Dalva entrou durante algum período. Durante algum período a gente fazia uma coisa muito interessante, que era a visita de alunos ao Porto do Rio Grande, né? Então, os alunos vinham ao Rio Grande, passavam um dia inteiro numa atividade, recebiam palestra do Porto, recebiam palestra do TECOM, e era uma forma também, no meu entender, era uma forma também daquele aluno lá, se ele trabalhasse com uma empresa de comércio exterior, ou então se no futuro ele fosse algum importador, ele ia lembrar que o Sandro ficou com ele aquele dia, mostrou como é que funcionava, tipo guia turístico da cidade do Rio Grande. Acho que essa é a minha história, resumidamente. Sim. Boa noite, Sandro, tudo bem? A gente tem... É uma satisfação, assim, te receber, tá? Nós já nos conhecemos há bastante tempo, né? E foi pela Eschenberg, né, que a gente se conheceu, né? Indicação lá da Estela, né? Estela, fala com o Sandro, né? Que o Sandro resolve lá em Rio Grande, né? Eu queria levar meus alunos, né? E fiquei, assim, uns 12 anos levando, né? Mas o tempo que eu fiquei na universidade, né? Eu levei os alunos... antes era uma vez por ano, depois a gente passou mais, dependia do aceite dos alunos também. Mas a gente foi muitas vezes a Rio Grande e o Sandro foi a pessoa que nos recebeu, que organizou as empresas, que fez o roteiro, ficava com a gente do início ao fim, né? Das 7 e pouco da manhã que a gente chegava, café da manhã, até, né, a última, né? Até o último embarque a gente saía aqui de volta para Canoas, né? Então, assim, foram tempos muito bacanas. Tinha uma surpresinha ainda, né? Tinha. O aluno chegava, tirava uma foto toda bonita lá, uma foto bonita, todo mundo na foto, bem bonitinho de manhã, e o pessoal seguia a viagem. No final do dia, lá, às 6 horas da tarde, quando eu ia me despedir, eu ia lá e entregava uma foto para cada um, com o nome da minha empresa, com a data da visita e com o e-mail. Ou seja, propaganda de graça. Não, eu ainda tenho ainda, Sandra, aqui em casa ainda, porque eu tenho a minha, né? Porque eu fiz agora a mudança, então eu estava agora organizando as caixas, né? E lá o quadrinho, né? A foto geral das turmas, né? Então, cada vez que a gente foi ao Rio Grande, o Sandro, né, fez essa gentileza, né, com os alunos, né? Sempre nos recebeu super bem. E é importante esse contato, né? O Sandro disse bem, né? É um network importante, os alunos vão, eles olham a operação, né? Eles conhecem a empresa, conhecem também o trabalho que o Sandro faz, conhecem como funciona o porto, né, a logística portuária. Isso era muito importante como prática acadêmica, né, do que a gente falava em sala de aula. Então, sim, eu tenho saudades, né? Esses dias eu peguei o quadro e pensei assim, meu Deus, faz um tempão, né, que a gente não faz uma visita assim, né? Eu espero ainda a gente poder recuperar esses tempos, assim, de marcar, dos alunos irem de novo, né, da gente estar novamente aí. Mas a cidade é muito bonita, é uma cidade histórica, né? A visita ao porto, ela é assim... Ela é ímpar, né? Ela é sensacional, né? Porque você aprende muito. E aí o Sandro vai explicando, né? Dentro do ônibus, né? Com o microfone, cada coisa que a gente vai vendo, além dos colegas, né? De cada empresa que vão agregando também informações. Então foi assim, né? Foram 10, 12 anos, né? Fazendo muito disso, né, Sandro? E foi assim que a gente se conheceu, através da Estela lá da Eschenberg. E o que é o interessante, né, Dalva? Vamos lá, eu sou produto disso, né? Eu fui uma das primeiras turmas a fazer essa visita. Lembro perfeitamente, Sandro, da gente chegando, né? A gente parava meia-noite na Ubra, porque era uma viagem, né? Tem uma distância bem interessante. A gente chegava, tomava café no hotel, batia a foto, fazia todo o roteiro. Então, tu olhava todos os modais, né? As integrações e tudo mais, as outras empresas que davam suporte no final do dia também. Então, assim, era um dia que, assim, tu queria aproveitar ao máximo. Então, o almoço que era de 1 hora, a gente fazia rapidinho, porque para encaixar, e isso é fantástico, porque é aquilo que a gente comenta, né, Dalva? Agora eu aqui, streamer, professor também. Eu conheço o Sandro também, porque a gente teve uma interação por negócio, ele não lembra, mas ele atendeu ou atendia, não sei como é que está hoje, estou um pouquinho distante da situação, a empresa que eu atualmente trabalho, então a gente teve interação, para te ver como o mundo é pequeno e o quanto é relevante. Eu, como aluno,
e agora como profissional, o quanto isso gera de valor agregado. E depois tu para lá, quando tu vê a Dalva falando de logística, que uma empresa consegue ter até 4 modais ao mesmo tempo. Então, o rodoviário, o ferroviário, o hidroviário, né, que a empresa que eu trabalho tem esses 4 modais. E tu vê tudo isso na academia, dentro da faculdade, depois ver no chão, no dia a dia de uma visita técnica, e depois tu entrar nessa empresa e vivenciar isso, tu fecha. Então, isso é fantástico, né? O quanto isso gera valor agregado para a gente. E agora a gente está aqui debatendo com isso, né, Sandro? É verdade. É interessante, né? Eu digo que os mais jovens, eles perderam um pouco essa relação de network, ou seja, de pessoas, né? As pessoas estão muito distantes no sentido, eu tenho lá 5.000 amigos no Facebook, não sei quantos seguidores no Instagram, mas na hora que eu preciso de alguém, cadê as pessoas, né? São todas pessoas muito distantes, né? A gente não consegue mais criar vínculos que são muito necessários. Eu acho que é muito legal isso, essa colocação, Sandro, porque de fato, né, todas as relações que a gente tem, elas são através de networking, né? Imagina que a gente já se conhece já há uns 12, 13 anos, né, através do networking, a gente já gerou outros networks através dessa amizade, né? O Maurício já é produto também disso também, né, da universidade, dessa interatividade com a gente, né? O Wagner também não foi, mas também foi meu aluno também, ele não foi a Rio Grande, a gente não conseguiu organizar pela nossa turma, né, uma viagem no curso de administração. Mas, assim, é muito importante essas confrarias, né? Esses eventos. Né? A gente tinha muito evento também na área de logística, de Comex, em que a gente se encontrava para conversar, trocar ideias. No final do dia tinha um happy hour, né? Aí tu continuava trocando ideias de novo, né? Então, isso faz falta. E com a pandemia, porque a gente está 2 anos já de pandemia praticamente, a gente perdeu um pouco disso, né? Eu penso que agora na pós-pandemia a gente possa recuperar esses grandes eventos, né? E a gente poder estar de novo, né? Conversando, trocando ideias. Porque realmente, né, os eventos de network, eles são fantásticos e eles são muito importantes hoje na questão profissional. A gente está trocando ideias, está fazendo negócios através disso também. Legal. Então tá. Maurício, com você? Comigo. Então, Sandro, para trazer bem o contexto da nossa live, um dos spoilers que a gente largou no nosso Instagram de Mercado e Carreira é a questão do crescimento da área de logística no começo da pandemia, em todo o planeta, em todo o mundo. Esse aumento ele é reflexo de um impacto provocado pela pandemia por causa das compras online. A gente viu estudos que apontam que de 2011 para cá, de 2021, no caso, a gente teve um aumento no último quadrimestre de 38%, segundo o relatório de índice de movimentação de cargas do Brasil. Eu queria saber como é que tu percebe esse indicador e como essa movimentação ela impactou ou está gerando impacto dentro do Porto de Rio Grande. Bom, o que aconteceu aí, né? A gente teve um grande problema, que foi esse caos logístico que teve, que parou realmente a logística lá em 2020. Né? Então, os armadores, eles resolveram naquela oportunidade, como a demanda estava muito baixa, eles resolveram parar os seus navios em extensores para fazer reparos, fazer outras questões. Né? E, enquanto isso, o consumidor estava em casa. No primeiro momento, o comércio internacional deu uma freada. O que aconteceu? Aconteceu que todo mundo, todas as pessoas, claro, os mais jovens já faziam isso com bastante frequência, mas os mais velhos, aqueles que têm o maior poder aquisitivo, começaram a aprender a usar o e-commerce. E aí o que aconteceu com a logística? Todo mundo comprando um volume de uma coisa de um lugar. E a logística para trazer tudo isso, antes ela trazia lá, vamos supor, tênis, por exemplo, né? Então, lá o distribuidor de tênis, ele comprava um container de tênis e trazia para cá, e as pessoas iam lá naquele local ou faziam uma compra lá daquela empresa e aquela empresa te entregava. O que aconteceu? Todas essas pessoas, todos esses pares de tênis para compor um container, eles começaram a ser comprados por pessoas individuais.
Então, disparava lá da empresa uma entrega para uma cidade, uma entrega para outra cidade, uma entrega para outra cidade, o que causou o caos, né? Junto com isso, começou a faltar containers, começou a faltar navio, e começou o principal, que é os navios começaram a cancelar escalas. Por que isso? Todos os armadores, eu vou dar um exemplo de transporte rodoviário que às vezes fica mais fácil de a gente entender. Então, o motorista do caminhão, ele só ganha dinheiro quando ele está com carga em cima. Assim como o motorista do Uber, né? O cara só está ganhando dinheiro se ele está com passageiro. Se ele está esperando o passageiro, se ele está se deslocando para algum lugar, ele está só, entre aspas, perdendo dinheiro. E para o armador é a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Eles tinham uma grande quantidade de contêineres que estavam parados em vários locais do mundo, né? Então, os navios estavam no local, muitas vezes parados, aguardando descarregar, às vezes, porque aqueles terminais têm uma capacidade de recebimento de carga. O que aconteceu com isso também? Só para vocês terem uma ideia, um frete de Rio Grande para a China, da China para o Porto de Rio Grande, ou da China para o Brasil, em 2019, final de 2019, início de 2020, custava de 1.500 a 2.500 dólares. Em 2020, e agora em 2021, ele está 11 mil dólares. E aí tu fica pensando, por que está esse preço? Primeiro, porque o mercado ainda consegue absorver esse preço, né? E quando esse preço vai voltar ao normal? Se eu fosse armador, nunca, né? Se eu fazia um serviço que eu cobrava 2.500 dólares, eu tenho gente para pagar 11 mil dólares, eu vou continuar vendendo por 11 mil dólares. Eu acredito que isso vai ainda demorar bastante tempo, né? 2022, 2023, para que o mercado volte a diminuir o valor dos fretes. Mas lá no início da pandemia, só um dado estatístico, mais de 150 viagens de transporte marítimo foram canceladas, né? E dentro delas, umas 30 escalas foram canceladas no Brasil. Voltando um pouco para Rio Grande, a gente historicamente se tentou ser um porto concentrador de cargas, ou seja, trazer as cargas do Uruguai e da Argentina para o Porto de Rio Grande, forçando para que os armadores viessem até o Porto de Rio Grande. O que aconteceu nesse cenário de 2020? Nós tivemos, além da pandemia, né, nós tivemos lá no início, acho que foi lá em 23 a 29 de março, aquele navio lá, o Ever-Given, que ele causou um congestionamento de 422 navios, né? E também, depois disso, teve lockdown na China. O que acontece? O navio, quando ele... Em todos os portos, eles trabalham com janelas de atracação. Ou seja, o que é janela de atracação? É um período em que o navio chega no terminal, determinado dia da semana, dentro de determinado horário. Se ele chegar naquele horário, o terminal tem, por compromisso e por contrato, ter que ter um berço livre para ele. Quando o navio perde, ele atrasa em algum porto por algum motivo, ele não vai chegar no próximo porto no horário, no dia combinado. E ele vai ter que fazer duas opções. Ou espera, e aí a gente volta lá para o freteiro, né, para o caminhão. Caminhão parado não ganha frete. Ou ele omite aquele porto. Então, no caso de Rio Grande, vários navios, quando eles veem que eles estão chegando no Brasil e vão aportar no primeiro porto, lá em Santos ou Itajaí, eles veem que eles não vão conseguir chegar em Rio Grande a tempo, eles nem vêm. Eles descarregam a carga deles em Santos, ou descarregam em Itajaí, ou às vezes, normalmente eles descarregam a carga e eles não vêm até Rio Grande, ou seja, eles omitem Rio Grande. O que o Porto do Rio Grande está fazendo para tentar melhorar isso? Quando eu falo Porto do Rio Grande, a gente precisa
abrir um parênteses e entender que o Porto de Rio Grande é um complexo portuário que é composto pelo um porto público e vários terminais privados. Né? Então, o que o Porto de Rio Grande está fazendo como um todo? No caso, o nosso terminal do Tecom, que é um dos maiores terminais de contêineres do Brasil, o que ele está fazendo? Ele está em negociação com um armador para fretar o navio, para que ele possa sair de Rio Grande, ir até a Argentina e Uruguai, pegar todas as cargas que esses dois países têm em contêiner, trazer até Rio Grande. A ideia deles é, fazendo isso, o navio vai se tornar interessante vir até Rio Grande, porque ele vai ter cargas de todo o estado do Rio Grande do Sul, mais de 2 países. Então, esse é um projeto para esse ano ainda que o Tecom está tentando fazer, para tentar melhorar essa questão dessa dificuldade que esse caos logístico causou. Né? Outra questão também que atrapalha bastante, né? E quando falo atrapalha, eu estou falando só da logística, não estou falando de que atrapalha na questão de saúde. Né? Mas então, qualquer navio que vai chegar no Porto de Rio Grande, ou em qualquer porto brasileiro, ou em qualquer porto do mundo, que tenha algum tripulante com sintomas ou com Covid, ele fica em quarentena. E se o navio vai ficar em quarentena, ele vai ficar lá 14, 15, quantos dias forem necessários, ele vai atrasar a chegada. E se ele vai atrasar a chegada, ele vai ter que omitir porto para ele conseguir voltar naquele ciclo normal dele. Então, tudo isso, junto e misturado, que nem a gente diz, né? Tudo isso está causando essa dificuldade logística. Né? Então, falta container. Por que falta container? Por que a gente ouve falar que falta container no Rio Grande do Sul? Porque o Rio Grande do Sul é um estado eminentemente exportador. Então, a gente manda mais containers para fora do que a gente importa. Né? E o dono do navio, o armador, ele tem um custo para trazer o container vazio de volta para cá. Né? Então, para que a logística funcione, eu preciso mandar containers daqui e depois os containers voltar do exterior com carga. Como eu estou mandando mais do que está vindo, está causando uma deficiência em quantidade de containers. Além disso, tem vários outros produtos que não eram comercializados em containers que começaram a ser. Né? O Porto de Rio Grande, madeira está indo em container, arroz está indo em container, farelo de soja está indo em container. Né? Por quê? Pela facilidade da movimentação. Né? Os armadores querem, né, cada vez mais os terminais são modernos e conseguem fazer movimentações rápidas. Então, o armador quer que bote uma carga no container, porque ele vai chegar no Tecom e ele tem um terminal que tem um recorde de movimentação de containers. Ele vai tirar aquele container rapidinho e vai pegar as cargas dele e vai embora. Então, essa questão é complexa no momento e vai demorar um pouco para ser resolvida. Não sei se respondi a tua pergunta, mas... Uma aula de logística, né? E aí o pessoal não se dá conta, né? Para chegar aquele hambúrguer em casa, aquele tênis em casa, aquele produto tecnológico, aquele produto congelado no mercado, tudo isso que o Sandro comentou agora, gente, faz parte. Então, o incremento do frete, o tempo que vai demorar, putz, mas isso aqui leva tantos dias, é isso. Então, traduzindo em pequenas palavras, o Sandro deu uma aula de como é que a gente hoje é abastecido na nossa vida, né, no nosso dia a dia, né, Dalva? Contigo, Dalva, exatamente. Agora. Eu acho que merece uma salva de palma, né? Merece palmas, porque foi uma aula de logística. Olha só, e outra coisa que se vocês pararem para pensar, vocês vão concordar comigo. Vamos supor, né, terminado a aula, eu sento no meu sofá, pego meu telefone e resolvo comprar uma repimboca da parafuseta, que eu não preciso. Mas eu vou lá no site, comprar, boto o cartão de crédito aprovado. Aí o cara diz ali que é 10 dias para chegar. Eu não precisava daquilo, eu não precisava comprar aquilo, eu comprei aquilo, no impulso. E eu fico ansiosamente esperando chegar naquele prazo, porque eu tenho pressa. Porque todo mundo agora tem muita pressa. Né? Então, o atraso na logística, né? Tu olha assim, essas empresas que a gente compra, né? Tu olha
O cara que vem te entregar tem um celularzinho ali, ele bota que foi entregue. Quando tu chega dentro de casa, tu já recebe uma mensagem do teu celular. Não, opa, não deu nem tempo de ele avisar, sua mercadoria está entregue. Então, é muito rápido, né? E as pessoas estão com essa pressa enlouquecida. Perfeito, é bem isso mesmo, Sandra. Hoje a gente vive num mundo, né, de muita pressa, de muita velocidade, né, e de muito imediatismo. E na logística não é diferente. Hoje você compra um produto, né, você já quer receber ele no mesmo dia, ou quiçá 24 horas depois, né, e aí tem uma não tolerância, né, quando não chega naquela expectativa. Normalmente está chegando antecipado os produtos, né? O prazo hoje está cada vez menor e quando eles dão um prazo assim estimado, acaba chegando antes na sua casa, né, para surpreender o cliente. É isso que a logística tem feito de forma geral, né? Com raras exceções. Bom. Isso é marketing, né? Se eu consigo entregar em 5 dias, eu digo que o prazo de entrega é 10. Eu vou lá te entrego em 5. Tu vai ficar bem feliz. Se eu te entregar em 100, para mim tá atrasado, mas para ti tá perfeito. Excelente. Uma coisa assim, né? Marketing, né, tem a função de intensificar os canais de distribuição, né, Sandro? E a logística tem o dever, né, de fazer o quê? A entrega do produto ou do serviço. Então, estão super alinhados na questão de um tem que vender, intensificar, trabalhar com os canais, com todos os canais de distribuição, né? Seja intensivo, seletivo, né, ou exclusivo. E a logística está lá para isso, é para entregar e surpreender o cliente. Exatamente. Pensando nisso, tá? Pensando assim em cenários futuros, né? Eu vi que você já comentou um pouquinho na pergunta que o Maurício fez, tá? Como você enxerga, por exemplo, a valorização da logística e a sua importância hoje nas movimentações do país, né? E também nos cenários internacionais, né? Porque a gente sabe que a gente está na pandemia há quase 2 anos, né? E a gente está já quase que saindo um pouco dela. Muitos estão voltando a trabalhar presencial, as operações estão sendo feitas, né? Como é que você enxerga esse cenário mais de pós-pandemia para a logística, a valorização, né? E a questão do reconhecimento da logística hoje, né? Em termos de movimentação, de volume, né? Tanto nacionalmente como internacionalmente. Olha, a tendência, né? E se a gente observar, até hoje eu dei uma olhada ali, para vocês terem uma ideia, o Porto de Rio Grande em 2020, comparado com 2019, em 2020, comparado com 2020, o Porto de Rio Grande aumentou a sua movimentação em 5,4%. E a gente tem algumas mercadorias que elas são mais movimentadas pelo Porto de Rio Grande. Então, a madeira aumentou 257,86% nos primeiros 5 meses, comparados com os primeiros 5 meses de 2020. O milho, 43%, o farelo de soja, 21%, a celulose, 12%, e a quantidade de contêineres, 25,09%. Ou seja, a grande tendência é que a gente continue aumentando o comércio exterior. E aí a gente precisa fazer um parêntese, né? E entrar um pouquinho em economia para entender por que aumenta o comércio exterior e por que precisa aumentar o comércio exterior, né? O governo brasileiro, né? E aí quando eu falo governo, eu não estou falando nem do Bolsonaro, nem do Lula, nem de qualquer outro candidato. Estou falando do governo como um todo. Qualquer governo que entrou, qualquer governante que entrar vai fazer isso. As formas que o governo tem de gerar riqueza uma delas, né? É promovendo emprego. A forma que o governo tem de conseguir recursos financeiros de uma moeda forte, no caso do dólar, que é o euro, é incentivando as exportações. Por que incentivando as exportações? Vocês 3 sabem, né? Mas talvez as pessoas que estejam nos assistindo não saibam, né? Quando se faz uma operação de exportação, existe o exportador aqui no Brasil, o importador no exterior, e no meio desse caminho existe a figura do Banco Central. Então, quando o exportador vai lá e faz uma exportação, por exemplo, de $100, né, ele cria uma expectativa do governo de receber esses $100. Então, lá fora, alguém vai pagar, vai pegar a moeda dele, que é o local lá, o dólar, vai pagar, né, o banco dele lá, o banco dele vai remeter para o banco aqui no Brasil, e o banco no Brasil aqui vai pagar para o brasileiro
em reais, porque a nossa moeda é real. E vai ficar com esse dólar. Então, quando ele fica com esse dólar, ele está criando as reservas cambiais dele. Então, por isso que tem vários incentivos da exportação. Então, quase todas, né? Não são todas as exportações, elas não têm tarifa, né, para te exportar. É uma coisa muito fácil, né? Para mim entrar aqui no sistema e fazer uma declaração de exportação, né? Que mudou, né? Eu sou antigo. Antes era declaração de exportação, agora é DUI. Né? Para mim fazer a DUI, eu levo 2 minutos. Por quê? Porque os sistemas estão integrados. Eu vou lá e importo o XML da nota fiscal do exportador e ele já preenche praticamente toda a DUI, né? E ela passa pela seleção parametrizada e ela libera muito rapidamente. Já a importação, a gente precisa de um tempo maior, porque precisa da tarifação. Tem que saber quanto vai pagar de tributo, né? E por que existe isso? Existe isso para regular o mercado. Então, assim como o dono do mercadinho na esquina, o que ele quer? Ele quer comprar, botar o lucro dele e vender. Quando ele consegue vender mais do que ele compra, ele tem lucro. O país é a mesma coisa. Ele quer exportar mais do que importar, para que ele possa ter mais reservas cambiais. Né? Então, essa é a forma. Então, a logística, ela tem por objetivo ser cada vez mais incentivada, né? Eu acredito que eu acredito também dessa mesma forma. Gente, eu tô aqui assim, tô assistindo uma aula do Sandro. Sandro tá no passo a passo, a gente está aprendendo muito aqui. Olha, quem está assistindo aqui ao vivo aqui está aprendendo muito. Eu quero também dar boa noite aos colegas que estão entrando agora, estão chegando agora. Boa noite, sejam bem-vindos, né? E é uma aula, né? Uma aula maravilhosa, Sandro. Cacuete de professor. Não, a aula tributária, aula econômica, aula cambial, aula de logística, aula de movimentação, aula de mercado brasileiro em menos de 40 minutos, pessoal. E de forma instantânea. Revejam essa live 10, 15 vezes. É melhor Maurício, que a academia. Assim, ó, e o Sandro falou uma coisa muito interessante, Maurício, né? Tu resumiu aí também, Maurício. O perfil hoje do profissional da logística, né? A gente tem sempre falado em sala de aula e fora dela. Se formar em logística, né, se formar em tecnólogo, né, ou né, na administração com ênfase em logística, é saber de economia, de geografia, de questão cambial, legislação tributária, direito, ou seja, várias ciências compõem o saber e o conhecimento. Tudo isso que o Sandro está falando é experiência acumulada, né, Sandro? Né? E investimento do perfil hoje para trabalhar com Comex e logística. Exatamente. Muito bem, gente. Maurício, nosso tempo, infelizmente, está se reduzindo, então eu vou unir a minha pergunta e a tua. Pode ser? Vai, toca a ficha. Porque você está aprendendo muito, não podemos perder em 1 minuto. Acelera. Então, assim, Sandro, vamos falar um pouco do regime aduanário de drawback, que consiste em 3 modalidades, né? Injeção integrado, suspensão integrado e restituição. Então, quais são os benefícios? E como que se faz o controle do regime aduanário do drawback? Bom, a gente precisa voltar na minha fala anterior e dizer que a legislação brasileira faz com que, para incentivar as exportações, ela criou 12 regimes aduaneiros especiais. Esse que tu cita, o drawback, ele é apenas o mais famoso. Né? Não sei se é por causa do nome ou é porque a maioria das empresas utiliza isso. O que seria o drawback? Vamos dividir ele em suspensão, depois o isenção e, por último, restituição. Todos os 3, eles têm um único objetivo: incentivar que a empresa exporte. Então, eu vou te resumir, por exemplo, a suspensão. Vamos supor, né, que o Maurício tem uma empresa lá que fabrique ar-condicionado. Né? Então, ele está lá fabricando seu ar-condicionado muito bem e ele percebe, né, hoje em dia é muito fácil, né, porque a gente tem a internet como fonte de procura, né, ele percebeu que a hélice do ar-condicionado que ele está comprando está muito cara aqui no mercado. E ele ficou sabendo que lá na China essa hélice
é barata, sei lá, um terço do preço. Ou o motor, vamos fazer uma coisa mais cara, né? O motor o condensador do ar-condicionado, ele descobriu que lá na China é mais barato que no fornecedor dele. O que ele faz? Ele vai lá, ele habilita a empresa dele no DCX e ele faz um ato concessório que ele vai importar esse motor sem o pagamento de nenhum tributo federal e nem municipal. Qual a vantagem que ele tem? Bom, o exportador, esse que está importando essa mercadoria para colocar na produção dele, ele tem todas as vantagens. Mas qual a vantagem que o país tem? Por que o país criou esse ato? Ele criou esse ato porque ele, deixando o Maurício trazer esse motor, vamos supor que um motor, a gente consegue entender, né? Que o motor do ar-condicionado custa bem menos que o ar-condicionado todo. A gente entendendo isso, a gente entende que ele vai importar com a suspensão dos tributos, ele vai colocar dentro do ar-condicionado dele e depois ele vai vender o ar-condicionado dele para o exterior. Ou seja, o país deixou que ele entrasse com um produto sem pagamento de tributos, ou seja, entre aspas, perdeu aquele tributo, mas ele ganhou porque ele está exportando um produto com valor agregado bem maior. Então, esse, resumidamente, seria o drawback de suspensão, onde os impostos são suspensos por um ano, prorrogado por mais um ano, como é que se diz? No compromisso dele fazer daquele motor um ar-condicionado e vender para o exterior. Mas para aí, como é que o governo federal sabe? Ele sabe que um compressor é um ar-condicionado. Se ele importou 100 compressores, ele vai ter que exportar 100 ar-condicionados. E se por um acaso ele não conseguir exportar os 100 ar-condicionados, ele ainda tem a opção de exportar, por exemplo, 90 ar-condicionados e pagar o tributo sobre os 10 ar-condicionados que ele não conseguiu vender, ou que ele resolveu vender no mercado interno. Esse seria o drawback suspensão. O próprio sistema é um sistema tão inteligente que ele consegue, com a NCM do produto lá, do compressor esse que eu estou citando, ele consegue ver que com esse compressor eu consigo fazer um ar-condicionado. Né? E já falando como é que eu faço para controlar isso, né? O governo controla através do sistema. Quando chegou no final do primeiro ano, se tu não tem exportações vinculadas àquele ato, que comprovem aquilo que tu te comprometeu a fazer, né? Ele vai te cobrar. Né? Como é que o exportador, ou no meu caso, de despachante aduaneiro, controla para o seu exportador? Eu vou fazendo as importações e à medida que ele vai exportando, eu vou dando baixa. Né? Como conta bancária, né? Vai dando baixa. Já o drawback em questão, ele é praticamente a mesma coisa, com a única diferença que eu consigo importar. Vamos supor que vamos lá, o Maurício de novo. Ele está produzindo o ar-condicionado dele aí na fábrica dele, comprando peças de várias empresas aqui do Brasil. E lá pelo meio tempo ele recebeu um e-mail para vender esses ar-condicionados que não estavam previstos, estavam previstos para botar no mercado e tentar vender aqui no mercado. Ele conseguiu uma oferta para vender esse ar-condicionado para o exterior. Então ele vai pegar o ar-condicionado dele, que ele comprou todos os componentes aqui no Brasil, e vai exportar. Para ele pegar aquela matéria-prima de novo, para botar na produção dele, para continuar produzindo ar-condicionado, ele pode importar aquela matéria-prima que ele já exportou com a isenção dos impostos. Por quê? Por que isenção? Por que a diferença? Porque no primeiro, ele importou com a expectativa de mandar para fora. Nesse segundo, ele já mandou lá para fora a mercadoria. Ele só está repondo o seu estoque. Então, ele tem direito. A última, o restituição. Né? O Maurício lá, ele não tinha, ele foi lá e ele não tinha intenção nenhuma de vender o ar-condicionado dele para o exterior.
Mas ele foi lá na China, ele foi lá nos Estados Unidos, ele comprou várias peças para montar o concessionário dele aqui no Brasil para vender no comércio local aqui, já que estamos na era do e-commerce, ele fez uma loja virtual e está vendendo individualmente para as pessoas. Beleza. Nesse meio tempo, surgiu uma venda para o exterior, mas ele já comprou, já tinha pago aqueles tributos. Então, ele pode pedir a restituição daqueles tributos. A gente só coloca entre aspas aí, porque dificilmente a única forma que o governo te devolve dinheiro é através do imposto de venda. Fora isso, para a empresa ele não vai devolver. Ele vai te dar crédito para que tu abata um tributo futuro. Então, vai pegar aquele dinheiro de volta. Então, esse drawback e todos os outros regimes aduaneiros, eles foram feitos para facilitar o comércio exterior. E a gente volta lá naquela fala, né? Facilitar por quê? Porque o governo quer que a gente venda cada vez mais. Né? Então enquanto o Maurício está fazendo, sei lá, 50 ar-condicionado por mês, vendendo no comércio local, ele conseguiu um cara lá fora que vai comprar numa vez só um container inteiro, com 200 ar-condicionados, provavelmente a equipe que ele tinha para produzir 50, ele vai precisar dobrar essa equipe. Né? Então, ele vai gerar emprego e vai gerar renda através da exportação. Então, é uma forma que o governo tem de incentivar o comércio internacional. Ótimo, perfeito, Sandro. Show. Dalva, Maurício. Sandro, a gente não vai conseguir fazer uma última pergunta, tá? Porque o nosso tempo está zerando aqui, tá? Mas eu queria que você respondesse ela pelo WhatsApp para nós, tá? E a gente vai postar isso no nosso Mercado e Carreira, no nosso Instagram, como, né, conteúdo da live, né? Como uma pílula de conteúdo da live, né? Amanhã o Maurício posta, né? Porque eu acho bem interessante a gente ter aquela resposta da última pergunta, tá? E eu acho bacana esse comentário. Então, se você tiver disponibilidade de poder responder ali, a gente coloca amanhã isso como conteúdo da live, né? Do pós-live. O que tu acha, Maurício? Perfeito. Eu estiquei as respostas para fugir da mais difícil. Sim! Mas assim, você pode fazer uma maquiagem lá, daí a gente coloca, né, Maurício? O Maurício faz um Photoshop amanhã no card e coloca lá no nosso conteúdo de mercado e carreira. Não, beleza. Maurício, nós temos que tirar a foto do convidado. Vamos lá, vamos bater a nossa foto, sorriso Colgate. Beleza. Sandro, mais uma live que não coube. Nós vamos ter que fazer versão 3, versão 4, né, Dalva? É fantástico. Exatamente. Foi só para falar sobre operação portuária. Foi uma aula de logística. Eu voltei há 12 anos atrás na minha academia lá na Ubra. Fantástico. Parabéns, Sandro. Eu só tenho a agradecer, né, tu ter topado isso, a Dalva ter proporcionado. Então, sigam o Mercado e Carreira, revejam essa live fantástica. Semana que vem vai ser um painel, eu, Dalva e Wagner, falando sobre empreendedorismo feminino. Vai ter campanha do Mercado, né, e Carreira sobre isso. Sandro, mais uma vez, obrigado pela live, obrigado pela aula. Uma multi-aula. Maravilhoso. 6, 7, 8 cadeiras em menos de 40 minutos e comentários fantásticos aqui de análises da zona de conforto que a gente tem e da ansiedade que a logística agora fez as pessoas de comprar e querer receber imediatamente e pensar do que tem por trás disso. Obrigado. Exatamente. Mesmo. Foi uma honra te receber aqui, Sandro. Foi maravilhosa, assim, né? Essa live. Eu não sei se o Wagner quer comentar também, mas foi, assim, sensacional, Sandro. Eu que agradeço, dizer que pessoal. Ficou o gostinho de quero mais. Exato. E que 2022 você retorna conosco. Né? Se alguém dos que nos assistiram tem dúvidas, querem conversar sobre alguma coisa, manda no direct do Mercado e Carreira, a gente passa para o Sandro. Perfeito. Não, legal. Sem problema. Sandro, pessoal da Iara te mandou abraço, Michele Cruz, o Cristiano Rames, a galera lá, assim, para te ver como tu é uma figurinha aí conhecida no mercado, né? Fantástico. Outras pessoas de outras empresas também começaram, manda um abraço. Cara, virou um sucesso mesmo. Obrigado.
Então tá. Estou sempre à disposição. Só me chamar. Não, Vamos tranquilo. voltar contigo de novo, com certeza. Não, Sem problema. com certeza. Gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Obrigado Boa pela noite. presença. Boa noite, Tchau, Sandra. tchau. Até semana que vem. Valeu, Até pessoal. semana que Tchau, vem. tchau. Tchau, tchau.